Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jesus. Não? Está baixo? Então vamos de novo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jesus para um novo encontro, uma nova reunião e aprendizados. Mas eu quero deixar um único recado. Aqui vocês estão vendo que é o encontro espírita, né? Então, quem não comprou, pode comprar, por favor, tá, gente? E aqui, no dia 2 de março, nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Paulo e Estevão. E é um estudo que ele vem bem a calhar diante da condição que hoje a nossa sociedade vive. Porque se nós formos analisar tudo o que está acontecendo, né, em termos de humanidade, nós vemos o quanto estamos distanciados de Jesus, o quanto se evita falar de Jesus, o quanto Jesus foi resumido a uma religião. E Jesus não é uma religião, é Jesus, é nosso modelo e guia. Então, a decisão de estudarmos o livro Paulo e Estevão, com certeza não foi nossa, foi da espiritualidade, porque através do livro nós trazemos o Evangelho, que nos é tão necessário conhecer em tempos tão difíceis. São personagens apaixonantes. Não é? Trata-se da história, quem não leu, recomendo, de Paulo, antes Saulo, não é? E todo o contexto que ele se envolve depois, quando ele encontra Jesus à estrada de Damasco. E o livro gira também em torno de Abigail, de Estevão, não é? E outros personagens ali que não podemos falar. Vai ser um estudo muito rico. Eu convido a todos que puderem participar. São 2 segundas por mês. Então, nós vamos iniciar dia 2, teremos 2 segundas, depois abril, e nos voltarmos para Jesus é o objetivo desse estudo. Conhecermos um pouco mais e conhecermos a história de Paulo, que é por ele, por Paulo, que nós hoje conhecemos o cristianismo, o evangelho e a mensagem de Jesus, por todo o trabalho que ele realizou. Então, sintam-se convidados, não resistam a Jesus, porque ele nos espera, ele nos aguarda para podermos não só conhecê-lo, mas para podermos trabalharmos com ele. E nos lembrando, né, daquele momento em que Paulo se defronta com Jesus, com aquela luz imensa, quando ele fica cego e Jesus pergunta: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois Saulo responde: Senhor, o que queres que eu faça? E é exatamente essa pergunta que precisamos fazer. O que queres que nós façamos, mestre? Então, primeiro vamos conhecer e estudar. O convite está feito, eu espero, né, esperamos que vocês aceitem. E vamos iniciar nossa reunião, nosso encontro, com uma prece de agradecimento ao nosso mestre querido, por nos proporcionar condições de aqui estarmos, nesta casa de amor, nessa casa onde se estuda o Evangelho, onde o Evangelho é presente. E aonde buscamos também, através do conhecimento, o consolo, a esperança e a nossa renovação. Auxilia-nos, mestre, na palestra da noite, nos trabalhos, e que possamos receber aqui também as energias que tanto necessitamos para nos fortalecer para o nosso dia a dia.
Ampara-nos, fortalece-nos e envolve-nos, Mestre querido, e aos nossos queridos irmãos espirituais, em tua paz e amor. Que assim seja. E a nossa expositora hoje é a nossa Andressa. O tema ela vai falar. Boa noite a todos. Então, o tema de hoje é obsessão, como identificar. Esse foi um tema que foi sugerido lá na caixinha de sugestões que o público tem colocado lá, pedindo, né, os temas aí das palestras. Então, vamos falar hoje dessa pandemia, né, que é a obsessão. A gente pode ver aí no dia a dia que ela está bem expressiva no nosso cotidiano. Mas antes de falar de obsessão, a gente precisa entender, né, como é que ela se, para a gente entender como ela se dá, a gente precisa entender aqui essa perguntinha: todos nós somos médiuns? Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, quando a gente fala de médium, a gente sempre lembra dos médiuns ostensivos, aqueles grandes médiuns. Eu lembro do Chico, lembro do Divaldo, do Raul, né? A gente lembra agora a gente viu uma pictografia esse final de semana, uma coisa fenomenal. A gente acha que só aquilo é mediunidade. A gente acha que a mediunidade está exclusiva à mediunidade ostensiva, às reuniões mediúnicas, mas não, ela está no nosso dia a dia. A todo momento ela está presente. Na hora que a gente está lavando, principalmente quando a gente está lavando louça, arrumando a casa, que os pensamentos vão longe, né? E aonde que está, né, essa mediunidade, a sede orgânica da mediunidade? Aqui, ó, parece uma ervilha. Ó. Em Missionários da Luz, André Luiz explica que a faculdade mediúnica está na epífise, que é a glândula pineal. Essa glândula pineal é, né, como diz aqui, ela tem esse tamaninho de uma ervilha aqui, mas ela é estudada na medicina, pela ciência, ela não é uma criação da doutrina espírita, não. Está ligado à capacidade intuitiva e à percepção. Assim como os olhos enxergam a matéria, a mente, né, a glândula pineal, capta o mundo espiritual. Então, ela é um sentido, assim como a audição, a visão, o tato, tá? Então, ela tem uma sede orgânica. Então, todos nós, querendo ou não, somos médium. E a mediunidade, como ela está ali na glândula pineal, na mente, a gente vai ver que esse contato com os espíritos se dá mente a mente. Tanto o espírito encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado, encarnado e desencarnado para desencarnado. Mas vamos falar aqui hoje, a gente vai se deter mais na influência do desencarnado para o encarnado. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então veja que a palavra é influem. Pode ser para o bem, pode ser para o mal, né? As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Energia viva, o pensamento desloca em
torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Isso é Emmanuel no livro Roteiro. Então, é na mente que a gente vai criar, né, em torno de nós essas forças, essas paisagens que vai nos identificar com outras mentes. Que é também o famoso hálito mental que se fala muito, né? No livro Leis de Amor, Emmanuel tem aqui uma pergunta e uma resposta. O que nos acontece moralmente quando emitimos um pensamento? Emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal de que o revestimos. Então, o que temos emitido? Qual tem sido o nosso hálito mental? Qual tem sido a nossa criação psíquica, né? É ele que vai nos definir as nossas companhias. Assim como o hálito da boca. Às vezes, é até engraçado, a gente tem um hálito e aquele que tem o hálito é o último a saber que tem, por exemplo, o mau hálito, né? Então, às vezes você olha assim, a pessoa, ela é estressada, nervosa, reclama, sempre de mau humor. E ela é a última a perceber que ela é assim. Todo mundo em volta está vendo que ela é assim, mas ela acha que não. As correntes mentais existem tanto quanto as correntes elétricas. Elas são forças reais, invisíveis, mas ativas. Toda vez que pensamos, geramos energia. E essa energia carrega direção, intenção e vontade. Assim como a eletricidade pode iluminar ou destruir, o pensamento pode construir o bem ou alimentar o mal. Somos emissores e receptores dessas correntes. Por isso, aquilo que sustentamos na mente define com quem nos conectamos e para onde estamos caminhando. Então, menininho pensando aí, né? Então, em volta da gente, a gente vai criar esse campo energético que vai definir os rumos da nossa encarnação. Então, vamos falar da obsessão, né? O conceito de obsessão no livro dos médiuns. Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, sempre praticadas por espíritos inferiores que desejam dominar. Então, veja que obsessão é diferente de influenciação. Eu posso ser influenciado pelo bem ou pelo mal. Agora, obsessão é sempre praticada por espírito inferior, certo? Não existe obsessão do bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, como é que a gente pode entender, né, essa obsessão? Como é que ela começa? Ela começa devagarinho, sutil, né? Mas a partir do momento que a gente começa a ter uma persistência de pensamentos, de ideias, aquela coisa que fica repetindo, né? Você acorda dormindo naquilo, você levanta, está pensando naquilo, né? Aquela ideia fixa pode, como diz, pode ligar o pisca-alerta, porque já está, assim, acontecendo uma obsessão. E o constrangimento da liberdade de pensar. Então, engraçado aí que, né, obsessão, quando a gente vai estudar obsessão na medicina, na psiquiatria, que é o TOC, né, o transtorno obsessivo, é exatamente isso. É uma ideia persistente, é uma ideia repetida a todo momento
que tira a liberdade completa do paciente de pensar, de conseguir gerir as suas ideias. E na obsessão? Sim, ficar na carne viva. E às vezes a pessoa nem querendo fazer isso, quando vê, ela já está fazendo. Então, e a obsessão, então, espiritual é exatamente isso. Hábitos e obsessão. Então, a gente atrai esses espíritos, né? A gente se conecta com eles pela afinidade que nós criamos com eles. Embora há casos, né, a gente vai ver mais para frente, que às vezes a gente já nasce com aquele companheirinho predisposto a nos obsediar. Mas vai depender de nós, né, através da nossa vivência, se a gente vai ceder à obsessão ou não. A gente pode ser, sim, assediado, mas ser obsediado aí é outra situação. Então, muitas vezes, não percebemos que estamos presos a um fenômeno chamado repetição. Modos de viver, os relacionamentos lesivos, os comportamentos autossabotadores, os conflitos familiares. A gente, às vezes, tem hábitos tão lesivos, a gente vive de uma forma tão, assim, desconectada com as questões do espírito, e que a gente fica aberto a qualquer tipo de obsessão e de influência perniciosa. Então, a gente vai ver pessoas que vivem uma vida totalmente desregrada, né? A gente, às vezes, vê famílias que não têm nenhuma noção sequer de uma condição espiritual, da vida espiritual, de religiosidade. Famílias que não têm respeito uma pelas outras. Dentro de casa, pai que violenta filho, filho que violenta pai. Seja físico, verbal, né? E vão vivendo assim. Vão vivendo, achando que a vida é isso mesmo. E quando vê, já está daquele jeito. Então, o que repete na nossa vida? O que é desagradável, que a gente já não suporta mais, mas que repete, repete, repete. Vira e mexe, eu estou naquela situação, né? Mesmo sofrendo, permanecemos. E por que a gente permanece? Né? Muitas das vezes a gente está tão realmente desconectado que a gente nem percebe que a vida nossa está de cabeça para baixo. Estamos distantes de nós mesmos, né? Desconexão total. Autoconhecimento, nem sabe o que é essa palavra. Já sabemos, ou às vezes a gente sabe que repete também. A gente já tem ali, sabe tudo o que tem que fazer, já estudou, sabe, mas fica na ambivalência. Uma parte quer mudar e a outra diz não. Né? Isso é muito comum, todo mundo... Parece eu fazendo dieta, quero emagrecer, mas... Aí a Raquel chama para comer um tiramisu, a gente vai. Né? Quer emagrecer, mas quer comer McDonald's. Então a gente fica na ambivalência, né? A gente quer, mas não quer. Eu lembro quando era criança, meu irmão perguntava, por exemplo, você quer jogar videogame? Aí eu falava assim, eu quero, mas eu não quero. Então é aquela coisa, a gente quer, mas no fundo não quer nada, né? Você quer ficar de boa. Essa parte que diz não se apega às pequenas concessões. Só hoje, depois eu mudo. Ninguém é perfeito mesmo. A carne é fraca, né? A gente fica aí nessa coisa. E pode deixar para a próxima encarnação, né? Eu sou espírita, vai ter outra encarnação, deixa para a próxima. São pequenas concessões que viram hábitos permanentes. E, no fundo, a gente percebe que, às vezes, a pessoa até se compraz em viver assim, sabe? Tá ruim, mas tá bom, né? Fica ali, tá doendo, fica sentado em cima do prego. Aquelas situações. E ali é um campo aberto, né? A obsessão. Os espíritos que ali estão, às vezes, não são espíritos maus, realmente. Mas são espíritos do mesmo teor, da natureza daquelas pessoas que ali estão. Não ajudam, não atrapalham, mas não ajudam. Fica só atrasando, né? Fica estacionado. E isso é muito comum, sabe? A gente vê isso, a gente trabalha, às vezes, com pessoas que
que acostumaram a viver desse jeito. Ah, minha vida é assim mesmo, deixa desse jeito, não tem conserto, né? Fica aquele derrotismo. E a pessoa nem procura querer sair desse morbo, né? Então, nós somos imãs. As emoções se casam. É sempre bom a gente pensar, né? Qual é o meu super bonder? Né? Aonde que eu tô colando? O que me atrai? Ainda sintonizamos mais facilmente com espíritos de natureza inferior, porque nós permanecemos em condições inferiores. Muitas vezes, o espírito se conecta conosco não porque ele deseja mais, mas porque nós desejamos mais que ele, né? Então, às vezes, a gente tem comportamentos, porque a gente gosta de ter esses comportamentos, e aí acaba sintonizando com esses espíritos que estão ali, né? Como se diz, vagueando por aí. Mas eles nem estavam pensando na gente. A gente é que os atraiu. A gente é que passou o super bonder e pôs o dedinho lá e ficou esperando. E, né, a gente tem a frasinha popular nossa lá, né? Diga com quem andas e eu te direi quem tu és. E aqui para nós espíritas é o diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Quais têm sido as nossas companhias espirituais nesses tempos, né? Com certeza, a obsessão ela sempre existiu, não, né? Na história desde que o mundo é mundo. Mas na situação que nós estamos hoje, a gente pode pensar, né? Quantos crimes, quantas violências, quanto acidente, quantas coisas poderiam ter sido evitadas se nós selecionássemos melhor as nossas companhias espirituais, né? Se a gente prestasse mais atenção no que a gente tem elegido para a nossa vida. E aí, isto aqui é de André Luiz, no livro Estude e Viva. E assim, aqui ele está os sinais mais comuns da obsessão, dessa influenciação perniciosa no nosso dia a dia. Eu quase que gabaritei aqui. Vou ver se é o caso de vocês aí, porque tem que ficar esperto mesmo, o negócio é sutil. Tá uma versão resumida e depois vocês podem até pegar no livro, tá? Esse livro aí é da psicografia do Chico com o Valdo Vieira e o capítulo chama Influenciações Espirituais Sutis. Sempre que você experimentar um estado de espírito inclinado ao derrotismo, prolongando-se por horas, sem causa orgânica ou moral relevante, considere a possibilidade de uma influenciação espiritual sutil. Seja sincero consigo mesmo. É essa hora que a gente precisa ser humilde, ter o recurso da prece e do passe. Entre os sinais mais comuns dessa condição, podemos observar: dificuldade de fixar a mente em pensamentos otimistas, resistência íntima à oração ou à leitura edificante, tristeza ou indisposição sem motivo aparente, pressentimento negativo injustificado, irritações silenciosas, queixas constantes e sensibilidade exagerada, interpretações distorcidas de fatos e atitudes, tendência ao papel de vítima ou de automartírio, impulsos que após algum tempo cedem lugar ao arrependimento, quando já não é mais possível desfazer o erro. Essas influências são discretas, muitas vezes quase imperceptíveis. O espírito que influencia pode estar inconsciente do que faz, e os efeitos negativos parecem nascer da própria criatura.
Quando consciente, porém, a influência pode ser preparada com antecedência, aguardando o momento oportuno, uma conversa, um encontro, uma crise inesperada. Então, perguntemo-nos, o que tem causado mais dano à humanidade? As obsessões evidentes, que todos percebem, ou essas meio-obsessões silenciosas que minam lentamente as energias de uma criatura incauta? Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Examine a própria existência. Se nos últimos dias não terá você passado por uma circunstância com características dessa influenciação espiritual. Estude e ajude a si mesmo. Bom, a gente então pensa, né, quando a gente vê assim uma notícia muito em alta hoje, eu acredito que a violência contra a mulher sempre existiu, sempre foi, mas hoje a gente vê pelos noticiários, quando a gente vê um caso de feminicídio, né, acho que aqui no sul de Minas, desde o começo do ano já teve quase 10. E aí você vê, às vezes, o parceiro ali que cometeu o crime. E ele vai dizer que foi por um impulso. Ah, não sei onde que eu estava a cabeça, aquilo aconteceu, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito isso. Mas será que essa ideia, ela já não via sendo alimentada no íntimo, né? No momento do sono, quando a gente está em desdobramento, será que a gente não encontra com espíritos dessa natureza, né, a nos dar ali uma ideia de um crime, né? Então, quando a gente vê num trânsito uma pessoa que sai do carro dela e vai lá e mata a outra, porque teve um ímpeto de raiva, teve um, né? E ela disse, se eu pudesse voltar atrás, não teria feito isso, eu errei. Mas será que aquela ideia de violência já não vinha sendo alimentada no íntimo dela? Né? Vinha sofrendo já essa influência. E como a pessoa vive tão no automatismo, tão desconectada, ela acha que aquilo é normal. O que uma pessoa, às vezes, que comete um crime, o que ela assiste em casa, o que ela lê, se é que ela lê, o que ela escuta, né? Liga a televisão, vai assistir o quê? Então, são coisas que a gente alimenta e que uma hora ou outra isso acontece. E aí a pessoa fala, mas como que eu tive coragem de fazer um negócio desse? Mas às vezes no íntimo ali já estava aquele negocinho. Então a pessoa só deu um pontapé final, porque o negócio já estava, né? As ideias já estavam ali na mente. Então, quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Isso acontece exatamente pelo desconhecimento da gente mesmo, né? A gente, nessa correria aí, atropela as ideias, atropela tudo, acorda, dorme do mesmo jeito, e isso não pode ser. Pelo menos nós espíritas não podemos estar nessas condições, né? Temos que estar muito atentos mesmo. Porque como é muito sutil, isso pode, às vezes, nos atingir. Sim, aquela influenciosinha que a gente às vezes fala simples, né? A gente fala simples, mas não é porque ela é simplesinha, não. É porque ela não está envolvida, não tem uma possessão, nada maior. Mas ela já, uma obsessão simples, ela já está ali, o pensamento já está ali, constante. Com certeza. Às vezes, no sofrimento antecipado, já tem uma obsessão instalada, assim. É. Exatamente. 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 Os espíritos viciosos, né? Eles os acompanham, seja na bebida, na comida, na droga, no sexo. Eles percebem que ali há uma tendência, então é ali que eles vão trabalhar, né? Para se retroalimentar, um vai alimentando o outro. E por que existem obsessões? Né? A gente às vezes fica pensando,
Eu lembro até da nossa amiga Nádia que ela falava, por que Jesus não tranca esses espíritos num lugar e deixa ela trancado, né? Mas não é assim. Então, por que existe? Lá na Gênesis, no item 45, está escrito lá, os espíritos inferiores ainda circulam ao redor da Terra, porque este é um mundo moralmente imperfeito. Esses espíritos que estão aí em volta da Terra são espíritos que têm a natureza semelhante à nossa, né? São compatíveis às nossas. Exatamente. É verdade. Será que às vezes a gente não pode se tornar um obsessor quando desencarnar? Né? Pode sim. Tão apegado, tão... Às vezes a gente vê tantos casos de pessoas que desencarnam, às vezes a pessoa apegada ao dinheiro, né? E continua ali dentro da casa. E acontece. Eles não estão aqui por acaso. Eles se afinam com o padrão moral predominante da humanidade. A obsessão, portanto, não é um castigo divino. É consequência natural da inferioridade moral que ainda existe entre nós. Então, é a gente que atrai mesmo, não tem jeito. Assim como as doenças físicas fazem parte da condição de um planeta em evolução, as obsessões também são efeitos dessa realidade moral. Então, a obsessão ela é um efeito, né? É efeito dos nossos pensamentos. Não é que a gente, se tornando melhor, a gente não vai ser assediado. A gente, claro que vai. Quando você começa a fazer um trabalho no bem, aquela turma que está do lado de lá e não quer o bem, ela vai começar a te assediar. Por mais que você esteja andando certinho e tal, pode acontecer. Agora, se você vai abrir as brechas, se você vai acatar a ideia, aí é uma escolha sua. Né? Dizer, quando começa aquele pensamento derrotista, nossa, por que eu estou fazendo isso? Isso não vai dar certo. Né? Já é hora de... Vou fazer mais não, larga a mão disso. Já é um assédio. Um assédio. Há pessoas animadas, de boas intenções, e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Que é essa que eu acabei de falar. Então, tem pessoas de boa intenção, pessoa de boa índole, que está se esforçando, e mesmo assim, não deixam de ser obsediadas. E aí, essa é a questão 478 do Livro dos Espíritos. E aí os espíritos respondem: cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dá sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada conseguem, afastam-se. Então é isso, eles vão tentar, eles vão ficar ali, e acredito que por estarmos num período de transição, isso é mais... isso fica mais aflorado, mas vai depender se a gente vai acatar ou não. Nossa independência espiritual apenas pode ser adquirida por força moral. Então, é ter essa resistência ao mal. Se eu tenho um vício, porque todos nós que estamos na Terra aqui somos imperfeitos, né? Então, os vícios a gente tem ainda. Por mais que ele seja pequeno, ainda é um vício. E às vezes nós vamos ser tentados a cair naquilo de novo. Né? Às vezes a gente está indo bem, passa aí 10 anos, nossa, estou super bem, quando vê, dá uma derrapada. Pode ser que não tenha uma influenciação espiritual, pode ser que foi uma escolha própria, né? O livre-arbítrio, porque a gente também tem livre-arbítrio, eu escolhi isso. Mas, se nós tivermos essa força moral para retornar e falar, peraí, estou errado, vamos voltar de novo, com certeza esses espíritos que ficam ali na espreita não vão conseguir moradia na nossa mente, certo? Então, tudo se resume à força de vontade, à vontade bem dirigida. E aí,
como a gente falou que todos somos médiums, em pequeno e maior grau, a prece, ela é esse mecanismo que a gente tem para nos socorrer, né? Toda oração é fonte de alimento para a alma, ao ponto de afirmarmos que não pode existir vida espiritualmente saudável em que não possua a prática da oração. Então, quando você, às vezes, pode atender uma família que está em desequilíbrio no atendimento fraterno, você pergunta, vocês têm o hábito da oração em casa? Não, não temos. Vocês têm alguma religião? Não, não temos. Ah, eu sou determinada religião, mas faz muitos anos que eu não frequento. Então, a pessoa está desconectada. Tá ali daquele jeito. No livro Obras Póstumas, a prece não tem somente, portanto, por efeito, invocar um socorro estranho, mas exercer uma ação fluídica. Então, a prece ela vai reorganizar os nossos pensamentos, o nosso bem-estar, né? Vai mudar os fluidos do lar, da casa. A oração deve ser uma prática constante e não apenas nos momentos de tormenta, nem tampouco mecanicamente em horários pré-estabelecidos sem sentimento real. Então, se eu coloco lá todo dia, 10 horas da noite, eu vou fazer uma oração para o meu espírito obsessor. Aí eu sento lá 10 horas e começo a repetir um tanto de palavra. E a minha cabeça está pensando lá no filme que vai passar no Netflix. Minha cabeça está pensando em outra coisa. Vai servir de alguma coisa? O espírito obsessor vai ficar ali, rindo, né? Não vai servir de nada. Então, se for feito mecanicamente, com palavras já prontas, que só saem da boca, não vai surgir efeito. É um ato mediúnico consciente. Direcionamos os pensamentos aos espíritos superiores. Então, quando estamos em prece, podemos sim dizer que é um momento ali mediúnico, que é esse momento que estamos colocando a nossa mente a favor do bem. E a terapêutica da obsessão? Autoconhecimento, né? Então, se a gente não se conhece, a gente vai vivendo desse jeito aí, do jeito que os espíritos obsessores gostam, né? Então, conhece-te a ti mesmo, convite à jornada interior. Já fica a dica. Vigie os pensamentos. Ao perceber pensamentos negativos, mude a frequência com leituras, reflexões e conteúdos edificantes. Qualifique sentimentos e ideias. Então, quando surgir aquele pensamento negativo, vamos pensar, né? Por que eu estou pensando isso? Isso é meu ou posso estar sendo influenciado, né? O espírito do bem, ele respeita muito. Ele te dá a dica. Se você quiser acatar, você acata. Ele não fica ali, faz isso. Mas você não vai fazer isso? Faz isso. Isso é o espírito do bem, porque ele respeita o livre-arbítrio. Ele vem, dá o conselho, a dica. Se você quiser seguir, então tá bom. Agora, os espíritos obsessores, eles ficam ali. Faz isso, faz isso. Mas você não vai fazer isso? Faz isso sim. Né? Eles ficam ali persistindo. Eles não respeitam o livre-arbítrio. Então, vigie os pensamentos. Prece constante. Faça a adoração uma prática diária. Agradeça sempre e peça com fé, sentindo como se já tivesse recebido. Então, às vezes é difícil a gente manter um padrão vibratório elevado, né? Às vezes no dia a dia a gente vai acabar saindo um pouco do prumo, né? Mas se a gente se predispor a estar sintonizado no bem, a ajuda também vem. Porque a gente tem a opção, por exemplo, de levar uma fechada no trânsito e sair esbravejando, xingando, correndo o risco de morrer, desencarnar, porque podemos ser agredidos, né? Ou a gente pensar ao sair de casa, bom, vou entrar no carro agora, se passar uma pessoa aqui me fechar e bater no meu carro novinho, eu vou
Respirar, né? Isso é prece constante, porque a prece é esse viver diário, né? Viver com essas condições. É só não abaixar o vidro. Nunca abaixe o vidro quando você estiver com raiva. Evangelho no lar. Cultive o estudo do Evangelho em casa, fortalecendo o amor, o respeito e a harmonia espiritual do ambiente. Por mais que se você fizer o Evangelho sozinho, já está ótimo, né? Você mora com 4 pessoas, só um faz, não tem problema. Os outros não querem fazer, não tem problema. O importante é que pelo menos você esteja fazendo. Porque o ambiente, com certeza, vai estar melhor, vai estar salutar, né? Perdão. Perdoe a si mesmo e aos outros. Reconheça os erros e escolha o bem. Perdoar é atitude de força e maturidade. Então, perdão com a si mesmo, né? A culpa, aquela culpa que mata, aquela culpa que atrai espírito que vai adorar te sentir culpado, porque essa culpa má, essa culpa que não gera responsabilidade é terrível. E perdoe os outros também, porque senão você vai criar uma animosidade contra uma pessoa e aqueles espíritos que estão do outro lado vão adorar alimentar essa animosidade em você. Então, reconheça os seus erros e também perdoe os outros, porque os outros erram também. Se a gente erra, o outro também tem o direito de errar. Participe de palestras e da fluidoterapia, né? Como a gente está fazendo aqui. Venha tomar o passe, venha assistir a palestra, tomar água fluidificada ao final. Pratique o bem e a caridade, colocando o amor ao próximo acima do interesse pessoal. A caridade é um trabalho sagrado e também terapêutico. Ao agir no bem, você se fortalece espiritualmente e enfraquece a influência obsessiva. Então, às vezes a gente conhece pessoas que... A caridade todo mundo pode fazer, ela é diária. Mas às vezes a gente conhece pessoas que se aposentaram. E essa pessoa ela esperou tanto para aposentar que quando ela aposentou, perdeu o sentido. Entrou naquele derrotismo. Ah, minha vida não serve mais para nada, eu não consigo mais fazer nada. Tem tempo disponível de sobra, né? Tempo ali está sobrando. E a pessoa, ao invés de se dedicar a algum serviço de caridade, algo assim para ocupar a mente, ajudar o próximo, não, ela vai ficando ali naquele morbo, só atraindo aquela obsessão, retroalimentando aqueles pensamentos obsessivos, né? Sendo que poderia estar sendo útil a alguém e a ela própria. Então, esse trabalho no bem, esse agir no bem é terapêutico. Todos nós podemos fazer, né? Então, isso é fazer do nosso tempo algo proveitoso e ao bem. Siga o mandamento do Cristo, trate os outros como gostaria de ser tratado. Mantenha a moral elevada, autocontrole e disciplina, vencendo suas próprias imperfeições para alcançar a independência espiritual. Vigilância. A palavra de ordem, enquanto estamos no plano físico, deve ser vigilância. O Cristo não exige que nos tornemos santos de um dia para o outro. Ninguém adormece imperfeito para despertar angelical. Mas é possível deitar-se preso na indolência, a descrença e a irresponsabilidade e levantar-se decidido a renovar-se. Preservar a harmonia do espírito, santificar os olhos diante do mal, educar o ouvido, controlar a palavra, dar direção evangélica aos passos, evitar animosidades que atravessam a vida física, absorver as lições do Cristo, permitindo que ilumine a nossa consciência. Então é isso. Essa questão de santificar os olhos, educar os ouvidos, né? Controlar a palavra. Tem um estudo, eu não sei até, foi numa palestra espírita que eu vi, que nós encarnados não conseguimos permanecer por 5 minutos numa conversa saudável. Se a gente sai para tomar um café, pode ter certeza, em algum momento
a gente já vai dar aquela escapulida e já vai poder abrir sutilmente uma influenciação espiritual negativa. A depender do que a gente falar, do que a gente escutar, né? Principalmente se estiver tocando uma música bem umbralina, como diria o nosso amigo Robson. Então, muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente fala, né? Isso é muito importante. Atraindo os bons. Exatamente. Então, a frequência. Exatamente. Exatamente. Não vai ter interesse para eles. Não vou ficar aqui não, né? Então, para que os maus não permaneçam, vamos convidar os bons espíritos a estarmos com a gente. E para encerrar, eu trouxe tá no tempo, tem um videozinho curtinho de 4 minutos para mostrar que todos somos médiuns, mas esse médium em especial que a gente vai mostrar aqui é uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade magnífica que tinha Divaldo Franco, e que por 45 anos ele foi assediado, né, por esse espírito, o Máscara de Ferro, que ele teve, né, em encarnações passadas, eles se comprometeram, né? Eles erraram juntos, né? E esse espírito, ele sempre disse que foi o Divaldo que causou a morte dele, que o Divaldo o matou, que o Divaldo o induziu ao suicídio. Então, veja bem, o Divaldo, com toda aquela mediunidade, com todo o trabalho no bem, ele era assediado, mas nunca obsediado, né? Quando ele tinha 19 anos, esse espírito sugeriu ele ao suicídio. E ele foi mesmo se jogar lá de uma ponte em Salvador e quase que ele desencarna. Mas, naquele momento, a irmã dele, que já havia desencarnado pelo suicídio, aparece para ele e não deixa que ele faça. Mas depois disso, ele continuou sua vida, não foi fácil. Você imagina você ser médium vidente e ver, você está lhe dando uma palestra, aquele espírito chega ali para te azucrinar, mas com muita paciência, muito amor, ele foi contornando a situação e até que esse espírito, então, através do amor, segue o seu caminho. O vídeo no começo está com o áudio um pouquinho alto, mas depois fica normal. Vai ter uma criança aí, a gente ainda vai ser documento. Eu vou adotar. Isso aqui também vai ter meu nome. Sempre, sempre. Olha só. Quem é morto sempre parece. Veio me dar algum conselho nobre? Alguma orientação sobre a criança? Só quero saber que coisa é essa aí. Não é coisa. É uma menina. Eu vou cuidar dela a vida inteira. Vai criar uma criança feia desse jeito? Com certeza. E vou registrar em meu nome, como eu fiz com as outras. Você seria mesmo capaz de amar essa criança? Não tenho a menor dúvida. E ao senhor também. Amar a mim? Sim. Porque a julgar pelo seu interesse por essa criança, em meio a tantas outras, amá-la seria uma forma de amar o senhor também. Você sabe quem é essa criança? Sei, sim. É um presente de Deus.
Não. Essa criança é a reencarnação da sua mãe. Eu não falei que era um presente de Deus. Eu vou amá-la como minha filha. E a cada olhar, a cada sorriso, a cada abraço que ela me der, eu estarei aprendendo a amar o Senhor também. Eu sou, sim, o espírito daquela pessoa que lhe induziu ao suicídio. Mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu reconheço minha dívida. Mas eu não quero pagar com a minha morte. Eu quero pagar a minha dívida com amor. Eu espero que o Senhor me entenda e me perdoe. Eu já entendi. Eu já entendi. E talvez com o tempo eu também consiga te perdoar. Amar eu já não sei. Porque é muito difícil de se livrar de um sentimento de ódio cultivado por séculos. Também espero que me entenda. Entendo perfeitamente. O perdão verdadeiro, às vezes, demora muitos anos para acontecer. Mas se continuarmos nos alimentando de ódio e de vingança, permaneceremos acorrentados um ao outro por muito tempo ainda. O processo evolutivo nos vincula uns aos outros de uma maneira tão perfeita que só nos resta uma alternativa para curar as nossas feridas: amar. Ainda não sou bom o suficiente para isso. Sim. O Senhor foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto já é bom. E quem já é bom não pode se tornar aquilo que já é. Tem que deixar de ser aquilo que não é. Não se trata de colocar a máscara da bondade, e sim de retirar a máscara da maldade, porque é ela que ele esconde. Livre-se dela. Deus não pode ser vingativo. Ainda vou aprender o que é isso. Fique em paz. E que Deus ilumine ainda mais o seu caminho. Cuide dela por mim. Cuidarei. Bom, então é isso. Fica a reflexão para nós, né? Como uma atitude pôde desfazer anos e anos de perseguição. Uma atitude no amor. Então vamos fazer a nossa prece para seguirmos para o passe. Agradecemos, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pelo conhecimento que nos é chegado, da importância de mantermos os nossos pensamentos ligados ao bem. Agradecendo, Senhor, pelos espíritos amigos que nos protegem, que nos auxiliam, que nos intuem ao melhor a fazer. E aqueles espíritos que ainda estão na retaguarda, aqueles inimigos do passado que devemos certamente ter, que aceitem os nossos pedidos de desculpas e que eles possam ver que agora nós somos espíritos desejosos de fazer o bem, de corrigir aqueles erros, aqueles enganos do passado. Protege-nos, Senhor, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família, dos assédios dos espíritos inferiores. E que nós possamos estar sempre ligados a Ti. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.